Hoje nós estamos voltando aqui à entrevista com um consultor político. Eu prometi lá atrás, quando ele esteve conosco, o Rodrigo, eu falei: Rodrigo, antes das eleições você vai voltar a conversar para que nós entendamos um pouco. Rodrigo é consultor político, estrategista eleitoral de desenvolvimento para soluções de prefeituras do Brasil, sócio da Neocortex. Prestem bem atenção nisso, Neocortex Política, hein? Política, Neocortex. Solução em tecnologia para governos. Como é que está, Rodrigo? Voltando aqui como prometido, hein? Falamos que iríamos voltar antes das eleições e sempre o Rodrigo, em momento de eleição, vai estar conosco. Rodrigo, me diga uma coisa, Rodrigo. Sabemos da sua especialidade, principalmente nessa área de divisão política. Você deixou claro toda essa matéria da cismogênese, né? Perfeito. Continua fortíssima, né? Parece que o mundo gostou, né? O mundo gostou de esquerda e direita. Você é preto e branco, azul claro e cor-de-rosa, seja lá o que for. Todo mundo se dividindo. Isso é positivo para o crescimento? Explica um pouco como é que está essa campanha ou essas campanhas agora municipais, seguindo a mesma ótica? Bem, mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com o professor Duda. Esse espaço que você dá para discutirmos ideias, para mim é uma coisa que me alegra o coração, principalmente porque você tem essa perspectiva inclusiva que você consegue muito bem levar essa palavra analogicamente para os debates que você traz aqui. Então é sempre um debate que tenta entender todos os lados das questões e nos instiga, né? Sempre conversar com você é ser instigado com perguntas inteligentes e que nos levam a pensar. Então, eu agradeço o convite. Obrigado. Mais uma vez, estou sempre à disposição, você sabe disso. Claro, claro. E eu quero mandar um alô aí a todos os ouvintes do professor Duda. E vamos falar então desse assunto. Você perguntou, Rodrigo, como é que fica essa cismogênese, esquerda, direita, não existe mais centro, tá todo mundo de um lado, faça uma opção, eu vou acabar com a sua vida, eu vou destruir o outro lado, não, toma cuidado que ele vai te matar. O que está acontecendo com a política? Eles estão escondendo as reais necessidades de um bom debate político e boas soluções, ao invés do bem e mal? Pois é, o que motivou, né, esse meu retorno aqui, inclusive foi um texto que eu escrevi, que eu chamo de A Nação Sequestrada. E poderíamos dizer, na verdade, que os países, boa parte dos países do mundo hoje, estão vivendo uma situação pelo menos análoga, se não semelhante. Isso que você falou de cismogênese foi um termo que eu trouxe na nossa última conversa, sendo ela, né, para definir aí, para quem não me assistiu, me ouviu da outra vez, cismogênese então seria como uma estratégia, uma ferramenta, né, de guerra híbrida, de guerra que a gente está chamando aí no mundo, uma guerra de espectro total. Quer dizer, o mundo hoje está vivendo já a Terceira Guerra Mundial, a gente pode dizer dessa maneira, não como uma guerra fria, tá, Duda? Mas, na verdade, como uma guerra de natureza híbrida. Quer dizer, essa guerra não é declarada, essa guerra não tem tiro, por assim dizer, claramente sendo direcionado um contra o outro, mas o Oriente e o Ocidente hoje, e a gente pode colocar, então, para ficar mais claro para o ouvinte, dois representantes desse lado. Nós temos os Estados Unidos e a OTAN, né? A OTAN que nasce como um braço da ONU, mas defensivo para manter a paz, hoje tem uma ação eminentemente agressiva, ofensiva contra países que, por assim dizer, buscam sair desse mundo unipolarizado, né, desse império, por assim dizer. E quando a gente fala Estados Unidos, obviamente não estou falando necessariamente do governo, porque o governo é uma extensão, é um braço disso. Nós estamos falando, na verdade, do mercado, né, dos grandes fundos internacionais. Existe hoje uma expressão que se usa muito, está se falando muito em feudalismo digital. Entendi. Mas eu estendo um pouco mais para dizer que nós vivemos hoje um feudalismo das corporações. Se nós prestarmos atenção, não é só Meta, Google, que controlam o mercado
e centralizam boa parte do fluxo de recursos do mundo e da produção, né? Toda a produção, boa parte da produção hoje está se centralizando nessas 3 grandes corporações digitais. Se você não fizer estratégias, você está fora. Você está fora. Se você não usa Instagram, se você não trabalha lá dentro, você não usa de alguma maneira. Eu gosto de Duda aqui, se ele não está nesse... Nós estamos aqui agora. Nós estamos usando isso agora. Perfeito. Só que não são só essas empresas que estão implantando esse feudalismo, esse novo feudalismo no mundo. As grandes corporações, Johnson & Johnson, BlackRock, quer dizer, você pode dizer o nome que você quiser, you name it, né, como diriam os americanos, quer dizer, todas essas grandes corporações estão controlando hoje países, usando para isso tanto os instrumentos como a ONU, a OTAN, e também o próprio Império Americano, quer dizer, o próprio governo americano, o chamado Deep State americano, ele é usado como uma ferramenta de controle. E aí eu também gosto de uma outra palavra que eu tenho usado muito, que é neocolonial. É uma nova forma de colonizar o mundo. Não tenha dúvidas. Né? Nessa estratégia neocolonial, cria-se então um grupo no Oriente que obviamente está mais rico hoje, a China, a Rússia, esse bloco que você pode representar lá pelos BRICS, com exceção do Brasil, que não se posicionou nessa guerra de espectro total. Os países que defendem hoje a multipolaridade, o multipolarismo, né? Rússia e China principalmente, mas a Índia, a África do Sul com o pan-africanismo, etc. Esses países, então, são, por assim dizer, um outro polo dessa guerra. Dentro desse processo de guerra, então, de espectro total, ou seja, o mundo inteiro numa guerra de natureza híbrida, uma guerra silenciosa, uma guerra comercial, uma das ferramentas de desestabilização de governo e de controle, e aí é onde eu uso a expressão sequestro da pauta, é a cismogênese. Você implanta artificialmente no país, como fizeram agora recentemente em Bangladesh, mas fizeram no Brasil em 2013, 2015, você implanta artificialmente uma divisão política importada. Extremamente importada. Nada da pauta da nova direita diz respeito às verdadeiras necessidades do povo brasileiro e nada da esquerda diz respeito. E aí o que eu coloco lá no texto, que eu convido os leitores a lerem, e eu vou já está disponibilizado, mas eu coloco o link aí no vídeo. A gente vai colocar o link no vídeo para vocês poderem ler. Fantástico o texto. O que eu digo ali? Eu digo, veja, hoje a esquerda brasileira ela é basicamente controlada e está sendo destruída pela pauta identitária. Olha que coisa interessante, porque a esquerda tem uma pauta fantástica, assim como a direita também tem uma pauta fantástica, mas ela está representando uma pauta identitária. A pauta identitária, então, uma pauta que, primeiro, ela divide o Brasil. Sim. Ela divide entre branco e negro, mulher e homem, hétero e homossexual e assim sucessivamente. Sendo que uma das maiores forças que o Brasil tem, uma das maiores forças de criatividade, de inovação, enquanto povo, isso sempre foi dito pelos nossos antropólogos e sociólogos. Sim, judeu convive bem com árabe aqui, trabalham juntos. É a miscigenação. O nosso valor maior é a miscigenação. Então, destruindo o identitarismo vem de fora para dentro, para atacar essa energia, esse valor. Que é uma energia produtivíssima. Produtiva e única. Talvez um dos países do mundo com maior capacidade de absorver culturas diferentes, abraçar, integrar, não à toa. Nós fomos chamados por Sérgio Buarque de um homem cordial. Exatamente. Ou seja, um homem do coração, um homem que se abre para a novidade que o mundo tem. Isso acontece no Brasil. Isso incomoda, né? Isso acontece no Brasil, inclusive essa abertura acontece no Brasil em momentos muito interessantes. Você vai ver, por exemplo, Joaquim Nabuco, e você vai ver, por exemplo, Dom Pedro I fazendo um acordo, um tratado com o Líbano e alguns países do Oriente para fomentar no Brasil um acordo de imigração, e é por isso que nós temos tanto libaneses no Brasil, de migração para o país, para
fomentar uma cultura do comércio, por exemplo. Então, Joaquim Nabuco e alguns homens do Brasil Império perceberam, olha, vamos abrir, vamos convidar essas pessoas. Outro momento importante, com o fim da escravidão, e nem vamos entrar na capacidade que nós tivemos de integrar a cultura africana. Sim, foi fantástico. Né? Isso não precisa nem aprofundar, mas quando acaba a escravidão, nós temos a migração dos europeus vivendo em situação de guerra, vêm para cá e são absorvidos também de uma maneira bem tranquila. Por exemplo, os ucranianos que trouxeram a maior expertise em lidar com a terra, né? A coisa os alemães do Volga, né? Toda a expertise de lidar com a terra que hoje você vê tão bem, não só no sul do Brasil, mas isso foi sendo levado até o Rio Amazonas. Toda essa expertise, nós adquirimos ela pela nossa capacidade de receber bem e integrar essas culturas que passam a ser brasileiras, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, onde essa divisão é muito clara. Você é descendente de ucraniano, você é ucraniano. Essa divisão no Brasil ela não existe. Na primeira geração você já é chamado de brasileiro, já aprende a dançar um samba e pronto. Essa capacidade de integração é um elemento fundamental e que o identitarismo tem destruído, porque ele parte do pressuposto dessas divisões, criando dívidas históricas centenárias que nunca serão pagas. Sim. Na verdade, isso é um discurso que vem de fora, e vamos lá, no texto eu esmiuço isso com mais clareza. Mas eu digo o seguinte, quem que fomenta isso no Brasil? Quem fomenta isso é McDonald's, é Burger King. Quem está falando disso? Quem deu bolsa desde os anos 90 para os professores universitários, para pesquisadores universitários, principalmente das federais, para desenvolver esse tema? Então você ia fazer um doutorado, sei lá, em poesia, numa federal qualquer. Para você conseguir uma bolsa da Ford, você tinha que pegar essa poesia e enfiar lá todo o identitarismo. Se você não se adequasse aos editais da Fundação Ford, você não conseguia bolsa. Você não conseguia bolsa e você ia ganhar o salário que se paga para um bolsista da CAPES. Então o que você fazia? Você vendia a sua tese, por assim dizer, vendia a sua ideologia para uma grande corporação. Estou falando de Fundação Ford. Que transformava o seu conteúdo. Certo. Agora, isso na esquerda é fácil de ver. A dificuldade é mostrar, o que eu tenho percebido, a maior dificuldade, é mostrar o efeito e a ação dessa cismogênese na formação dessa nova direita. Que é justamente quando você fala de cismogênese com mais clareza, você vai falar, por exemplo, da ação de Steve Bannon, você vai falar da ação da Meta, exatamente, usando toda a estrutura das redes sociais, por exemplo, para a modulação cognitiva e a formação disso que aí passa a ser Cambridge Analytics, você coloca toda aquela... Isso é um pouco mais complexo, novo de se perceber, e tem confundido os dois lados. A direita, obviamente, está inserida nesse processo e se torna não só massa de manobra, mas um exército dessa estratégia. E uma coisa interessante, se você olhar toda a pauta da direita, é uma pauta que não beneficia o Brasil. É uma pauta importada, uma pauta que vem de fora. Por exemplo, a própria pauta armamentista... beneficia os fabricantes de armas. Mas é uma pauta que não diz respeito, por exemplo, ao meu avô lá no Tocantins, que tinha uma cartucheira para espantar ladrão na roça, e nunca ouviu falar de primeira emenda, segunda emenda e o raio que o parta. Toda a agenda... Aí que tá. Não é que esse homem não tem uma arma, mas a agenda é uma agenda do NRA. Se você for olhar o que se fala, até para citar argumento, eles estão citando a Constituição Americana. Até para argumentar a questão da arma. Eu não estou questionando a discussão da arma. Entendi. Não. Podemos fazê-la. Nós já tivemos um plebiscito referente ao desarmamento. Podemos fazê-la. Mas até na substância, na matéria da discussão, o conteúdo vem de fora. E mais interessante ainda, toda a discussão econômica,
Toda a discussão econômica da direita brasileira é a discussão desse liberalismo anarquista, anarcocapitalista ou libertário que não beneficia o Brasil na medida em que abre o país para ser justamente comprado com muita facilidade. As privatizações, por exemplo, na forma como ela está sendo discutida, quem discute privatização no Brasil sempre discute na perspectiva de entregar a infraestrutura. Olha que interessante que você está colocando. Você está colocando forças que são diferenciadas, mas você as divide tanto e cria conceitos tão diferenciados que interessam realmente a aquisição do país. Perfeito. E aí você não tem nem mais direita, nem mais esquerda, não tem mais nada. Tem entreguistas. Entreguistas, praticamente com um discurso, entre aspas, com uma diferença, mas não tem diferença alguma. Perfeito. É um discurso entreguista. É um discurso entreguista formatado para que esses grandes grupos internacionais assumam as operações de aquisição do que quiserem de uma maneira bem tranquila. Perfeitamente. Inclusive, se você você entra com agro, terras, o discurso do agro, o discurso das terras. E aqui, veja bem, eu não estou fazendo um argumento contra a privatização. Não, você não está falando nada. Eu estou fazendo um argumento contra a ideologia pregada e defendida para justificar o modelo de privatização que nós estamos adotando. É diferente. Nós podemos discutir privatização no sentido de proteger a nossa infraestrutura, principalmente as nossas riquezas, e não entregá-la. É uma discussão que está acontecendo na Europa. Sim. Aliás, isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala de direita e esquerda, esse movimento de formação de uma nova direita está acontecendo muita força, principalmente na Itália, na França e na Alemanha. São os países que mais sofreram com essa invasão de imigrantes e tudo mais, né? Que eu vou chamar de globalista. Sim, no sentido dessa agenda que os fundos internacionais, que o grande capital internacional, que as grandes corporações impõem no país. E você vê que isso também foi proposital? Com certeza. Sem sombra de dúvida. Então, financiados. Vamos assim dizer, migrações financiadas. Financiadas. Pois é, a migração entra aí como uma bandeira para fortalecer a agenda de proteção nacional. Entendi. Só que veja bem, olha só que interessante. A migração entra como um fortalecimento da xenofobia, das tradições. Ela é usada como uma desculpa para você acentuar sentimentos que não dizem respeito necessariamente como causa à própria migração em si, porque migração nunca foi problema. Esses países todos receberam ondas migratórias durante várias Sim, porque eles são as próprias colônias. Ex-colônias que estão indo lá. E alguns deles são metro. Exatamente. Essa relação colônia-metrópole vai em Portugal, por exemplo, tanto de angolano. Colônia-metrópole, Isso nunca havia sido problema. Mas sem o discurso sectarista. Não tinha discurso sectarista. Exatamente. Isso nunca havia sido problema até que você tem, então, esse fortalecimento. E aí sim é que eu aponto uma diferença entre essa direita brasileira e a direita europeia. A direita europeia, ela está, não no sentido da xenofobia, mas no sentido da sua proposição, ela tem muito mais clareza disso do que a direita brasileira. Quer dizer, ela é menos vassala e ela é mais reativa. A direita brasileira, então, ela é meramente vassala do capital, ela abraça tudo, ela traz tudo, ela incorpora tudo e defende como se fosse nacionalismo. Quer dizer, essa direita se pressupõe nacionalista, mas como eu estou insistindo e demonstrando, de nacionalista ela não tem nada. Entendi. Por outro lado, e é o outro texto que eu escrevi falando lá, eu já cito o Giorgio Gaber, né, que é um cantor italiano que faz muitas letras, muito bom, muitas letras com ironia política, e ele fala, olha, fumar o cigarrinho de palha é de esquerda, fumar o Marlboro é de direita, e uma musiquinha fazendo esse tipo de piada. E ele no final diz, eu não sei o que eu sou, se eu sou direita ou sou esquerda. Mas lá, essa direita nova, ela sim é nacionalista no sentido de que ela reage contra esse globalismo. E isso fica muito claro, por exemplo, na França, ou pelo menos fica mais claro porque você vai ver nos últimos 3 anos as manifestações dos jalecos amarelos, né?
aquelas manifestações das ruas na França, você tinha ali o comunistão antigo, junto com a nova direita na rua contra o governo globalista do Macron. Que coisa interessante, né? Então, de certa forma, você vê que um feitiço está se virando contra o feiticeiro também? Ou está tendo uma reação? Pelo menos na Europa está tendo uma reação. Está tendo uma reação. E aí é que eu faço essa distinção. Isso que se chama de direita no Brasil é um processo de vassalagem. O que tá se chamando de direita na Europa é um processo de reação ao globalismo, à austeridade, ao corte de gastos sociais, ao desemprego, ao déficit que está sendo transferido do governo para a população. Porque a Europa, o europeu, principalmente os mais jovens, perceberam que, por exemplo, o pai deles, quando era jovem, conseguia comprar uma casa. Hoje, esse moleque sai da faculdade com uma dívida que ele sabe que vai levar a vida inteira para cobrir. E aí você tem na Europa, então, isso que está se chamando lá de extrema-direita, na verdade, é um movimento nacionalista e protecionista. Duas coisas que a nossa direita não é. E que nesse afã de protecionismo, eles querem então proteger o país primeiro, Alemanha primeiro, França primeiro, Itália primeiro, e aí o Fratelli d'Italia da Meloni, nada mais, nada menos que isso, o AfD lá da Alemanha, nada mais, nada menos que isso, o partido da Meloni, da França, da Le Pen, também. Mesma coisa. Reação contra globalismo, reação contra Bruxelas, reação contra o euro. Então. E Brasil nisso? Brasil, nós estamos ainda, digamos, uma briga, eu diria, territorial, aqui, um pisando no outro, não há mais acordos políticos. Exatamente. É uma coisa interessante isso. E aí você vê que isso não existe exatamente para fragilizar. Perfeito. Fragilizar o país economicamente, fragilizar as nossas riquezas naturais. Olha que interessante essa análise, hein? Eu tive esse insight, por assim dizer, da palavra sequestro, quando eu estava conversando com um grande político brasileiro das antigas, há uns meses atrás, e ele é uma pessoa muito versada nas questões da Amazônia, né? Entende muito bem a Amazônia. Eu estava tentando explicar essa novidade, essa coisa nessa maneira, na perspectiva da guerra híbrida, da cismogênese, e duas gerações conversando, nós tivemos assim no início da conversa uma certa dificuldade de paridade de termos, até que quando ele levanta a questão da Amazônia, ele fala o seguinte: olha, na Amazônia, a Amazônia não pertence ao Brasil, a Amazônia está na mão das ONGs internacionais, sequestraram a Amazônia, pertence a eles controlam tudo lá. Que por detrás tem grandes laboratórios farmacêuticos, tem todo mundo por detrás. Exatamente. É isso. Ondas globalistas, fundos internacionais, etc. E eu falei, pois é, ministro, é exatamente o que está acontecendo na nossa pauta política. A nossa pauta política não nos pertence, foi sequestrada por esse mesmo grupo, essa mesma maçaroca de grupo, de gente, de grandes fundos internacionais. Esses mesmos agentes não só tomaram a Amazônia do Brasil, eles tomaram a possibilidade de discutirmos o país. Agora me fala uma coisa, quem são os corretores do Brasil? Porque tem gente ganhando muito dinheiro com isso. Né? Eu vou finalizar esse raciocínio, e eu sei que você quer que eu diga quem que é, né? A nossa pauta política foi então sequestrada e imposta por via de cismogênese, de fora para dentro, artificialmente, nos impondo duas maneiras de pensar sobre o Brasil, as duas maneiras erradas, importadas e que não têm correspondência com os nossos problemas reais. Certo? Vamos lá. Você hoje, para discutir política no Brasil, se você abre a boca, imediatamente você é obrigado pela pauta, seja na Globo News, seja onde você estiver, a adotar um lado. Sim. Você é obrigado. Tem que se posicionar. Você está falando isso, então você é um bolsonarista. Você é um esquerdista, você é um lulista. Então, isso é o sequestro da pauta. Essa pauta, então, nos inviabiliza
de discutirmos questões centrais desse país, que são o que realmente representam os nossos problemas, as nossas questões. E que não interessa a quem está sequestrando o país. Óbvio. Então veja lá, isso se reflete, e você fez a pergunta da eleição municipal, isso se reflete cada vez mais, não só na eleição geral, que você vai ver os altíssimos índices de alienação política. Sim. Nós estamos chegando a 40% de alienação. 40% de pessoas, a gente chama de brancos, abstenções e nulos. 40%. E você pode colocar lá talvez 5% que vota nulo porque erra o número, né, a classe mais baixa. Branco, a pessoa que vai votar em branco, ela deliberadamente saiu de casa, pegou uma fila e apertou a tecla branca. E a abstenção foi a pessoa que mensurou que era melhor não sair de casa naquele dia e pagar a multa se tiver que pagar, porque também não precisa, às vezes não precisa pagar. Tá. Nós temos os maiores índices da história do Brasil em termos de brancos, abstenções e nulos. Por quê? Porque o brasileiro que está lá com aluguel para pagar, que está lá com seus problemas com o filho, se cansou disso também. Esse cara está alienado do processo político. Tá. Esse brasileiro, ele não quer mais saber de brigar com a família por causa disso, daquilo, de Bolsonaro, de Lula. Ele não quer mais saber, isso cansou, esgotou. Isso está cada vez mais expresso nesses dados, nesses resultados, nas estatísticas de alienação política. Quando você puxa, por exemplo, a pesquisa eleitoral, você vai olhar lá no índice das espontâneas, 70%, agora, 80% que não decidiu. Quando você chama a estimulada na pesquisa, você fala, você vota em X ou Y. Quando você apresenta esse binarismo, é natural que a pessoa diga um ou outro. Então, esse dado ele serve para mensurar potencial de voto no recorte momentâneo do dia, só que esse percentual não mostra que a maioria dessas pessoas não estão realmente decididas. Quando você vai para a espontânea e pergunta em quem você vota, São Paulo, por exemplo, que é uma eleição que nós estamos vendo aí na estimulada 25%, 20% para 3 candidatos, isso. Nós estamos com 50% de alienação. Então, nós não estamos com 75% resolvido, tá? 50% desse eleitor está falando o nome de um, do outro e de outro por simpatia ou antipatia. E não significa que vai votar. Mas não significa que está decidido. Exatamente. Não significa que vai votar nele. Mas isso também é um efeito, essa alienação é um efeito desse processo sismogênico. Isso vai acontecer cada vez mais, e a gente está falando isso, quer dizer, eu estou falando isso desde 2019. Isso está aumentando cada eleição. Então, cada vez mais você vai ter índice de pessoas falando, não adianta votar, não adianta fazer nada, não adianta, o meu voto não significa nada. Ledo e absoluto engano. É verdade. Lei do absurdo. Aliás, querem que você pense assim, né? Querem que você pense assim para que uma minoria possa fazer essa corretagem do Brasil. Perfeitamente. Uma coisa muito interessante. Olha, eu estou conversando com o Rodrigo. O Rodrigo é fantástico, esse seu raciocínio, desde a primeira vez que você sentou aqui, traçando com clareza, com precisão, essa análise, que às vezes você é jogado, vamos dizer assim, no funil do liquidificador. E você fica lá girando. Saia desse liquidificador, analise quem está operando o liquidificador ou possíveis operadores, analise também qual o interesse de acelerar ou diminuir e criar todo esse quadro de separação da população. Às vezes você brigou com uma pessoa e hoje você está percebendo que não significa nada, porque no final das contas, me perdoe com a minha leiga compreensão, me parece que tanto esquerda quanto direita estão pensando, salvaguardando pequenas diferenças, mas da mesma forma, levando a quê? Levando a um leilão, levando a uma entrega no nosso Brasil. Então, votar é extremamente importante, você se conscientizar, participar, se manifestar e não agredir ao próximo, seja ele que está pensando de maneira diferente de você, né, Rodrigo? Isso é a prática da democracia, porque a democracia, me desculpe, ela não interessa a muitos que querem assumir, porque é uma forma de pensar, a forma de unir. Então, quanto mais separado tiver, quanto menos participativo você for do processo, melhor.
Perfeitamente, é isso aí. Absurdo isso, né, Rodrigo? As pessoas estão usando essa palavra polarização. Polarização. E eu venho repetindo, essa palavra está errada. Essa palavra não é correta para o caso, porque polarização sempre vai existir. Nós sempre, a eleição, a política é a guerra por outros meios, né? Como a guerra, dizia Clausewitz, é a política por outros meios, então, paralelamente, a gente pode dizer que política é a guerra por outros meios. E o povo brasileiro, então, escolhe os seus campeões, inclusive até antes, né? É muito comum, por exemplo, nessa eleição, nós vamos, provavelmente, em 8 capitais, nós já estamos com a eleição praticamente definida. 5 estão definidas, pode-se dizer só se acontecer alguma coisa nesses dias aqui, mas Salvador, Natal, Macapá, Recife, né? Florianópolis, Rio de Janeiro e Vitória, nós estamos com a eleição praticamente definida. Para dizer o quê? Primeiro, esse processo está tendendo, onde a cismogênese não está afetando, esse processo está criando, por causa dessa grande abstenção, cada vez mais acentuando aquilo que a gente chama de eleição mantenedora, ou seja, quem está no poder tende a se manter. Presta atenção nisso, olha os benefícios entre aspas, que isso está gerando para quem está no poder. Nós tivemos em 2016, por exemplo, um grande crescimento desse processo de renovação. A Câmara de São Paulo, por exemplo, renovou 50%. Né? Essa alienação está gerando, então, esse afastamento da população faz com que é mais natural que quem tem a máquina na mão se sobressaia, compre os votos, ou use toda a estrutura de poder para manter o governo, a situação, né, o incumbente chamado. Isso é, em grande parte, esse novo formato é em grande parte um efeito também desse sequestro da pauta, porque você inviabiliza o debate, você inviabiliza o verdadeiro debate democrático, que é a proposta de uma eleição. É impressionante, você vê isso nos Estados Unidos claramente também. Perfeito. As pessoas se sentam ao lado, são piadinhas, são coisas que não tem nada a ver, você não vê plataforma, proposta de governo, não vê nada. Você só vê brincadeiras, você apoia, você fez isso, olha, você tem essa mania. Isso é ridículo, isso não é uma discussão dentro dos homens públicos, dentro do ambiente do homem público. Né? Olha, a gente está falando aqui que com o Rodrigo, ele é consultor político, estrategista. Agora, por que neocórtex? Tem tudo a ver, né? Mas não foi eu que dei o nome. Mas foi um nome muito feliz, né? Foi um nome muito feliz. Muito feliz, porque hoje, prestem atenção, vocês estão aí nos acessando pelos mais variados canais de mídia social, e isso, sem dúvida alguma, tem todo, desde Cambridge Analytics, Facebook, o Zuckerberg, aquele escândalo todo, né? E várias eleições nos quais foram utilizados essa estratégia. Hoje é uma estratégia, seu comportamento, seu modo de pensar, cada clique que você dá aí no seu computador, no seu celular, é captado e é traçado uma persona. Isso já entra dentro desse seu conceito e é o que exatamente o Rodrigo está falando aqui de maneira muito sábia dentro dessa proposta que ele está colocando. Tanto esquerda quanto direita tem que apresentar propostas e não estar fazendo essa pauta separatista que beneficia apenas alguns grupos. Nós falamos com o Rodrigo, eu quero agradecer muito sua presença e vou falar uma coisa, quero você de volta depois dos resultados das eleições, combinado? Estou à sua disposição. Perfeito. Falamos com o Rodrigo, responsável, ele é consultor, responsável pela Neocórtex, solução em tecnologia para governos. E até o próximo Momento Inclusão com o professor Duda. Estejam presentes no Música Inclusiva. Um beijão no coração e até o próximo Momento Inclusão com o professor Duda.